Fala para nós um pouquinho do que você faz aqui nos Estados Unidos e se Como você você já chegou fazia aqui? isso, se você já fazia isso antes. E como você chegou aqui também, se puder Então, já colocar Isso. aí no meio. Então vamos lá. Eu sou aqui, como as pessoas falam, que todas as pessoas que chegam aqui são multiempresárias, né? A gente Isso. nunca faz uma coisa só aqui nesse país. Um monte de gente tem 2, 3 empregos e assim vai, né? Mas eu tenho o meu primeiro emprego é ser mãe e esposa, né? Opa, De todas nós, De né? todas nós, né? Mas a minha vida gira em torno de fazer cílios, fazer lashes extensions, Uau. extensões de cílios, porque foi algo que eu me encontrei, que eu me encantei, que posso dizer assim que é a realização de vida. Não, minha vida não começou com extensões de Legal. cílios, mas eu descobri quase Teu propósito. bem mais legal. tarde do que algumas que descobrem aos 20, né? Sim. Aham. Mas Mas- não tem idade. Não tem idade não pra gente tem. se realizar, Mas você né? descobriu isso aqui nos Estados Unidos ou já Não. no Brasil? Já no Brasil. No Brasil, eu Conta como foi. tenho um marido que é atleta e professor. Então, durante quase 10 anos, nós ainda continuamos com a academia no Brasil e eu trabalhava com ele. Mas aí chegou uma hora que você fala, não, né? Deixa eu caminhar com as minhas pernas, que 2 empregados são melhores do que um empregado, né? Uma Sim. pessoa... É melhor a gente ter dois, né? Duas rendas do que uma Isso, só. exatamente. Eu falei, então, deixa eu procurar alguma coisa que me agrade, que eu me identifique. Aí meu marido falou, olha, Cássia, gosta tanto... Porque eu fiz faculdade e pós-graduação em moda. Uau, que legal. Que Então, ele falou, massa. você gosta muito dessa área da beleza, né? De moda. Ele falou, procura alguma coisa. Porque como eu fiquei 10 anos dentro de uma academia, para eu retornar para moda, eu ia praticamente ter que fazer a faculdade novamente. Porque Se a gente... atualizar de tudo, né? Porque a moda Isso. você tem que estar estudando sempre, porque muda tudo Muda muito com rápido, estação, com tudo, né? Muda tudo. E era algo que eu gostava, sim, mas não era aquela paixão, sabe? Não tinha, assim, aquele amor. Você não acorda todos os dias, sabe, assim, ai, meu Deus, hoje eu vou trabalhar. Não, Sim. era tipo, ok, vamos trabalhar. Entendi. Né? E aí eu comecei a fazer alguns cursos, isso lá no Brasil mesmo, muito antes de vir pra cá, muito antes de conversar com o advogado, bem antes. E aí fiz vários cursos relacionados à beleza, maquiagem, design de sobrancelha, micropigmentação de sobrancelha, e aí fiz o de cílios. Porque eu já havia visto uma prima minha de cílios, e aí eu fiquei encantada, porque eu olhava assim pra ela e eu falava, gente, esses cílios é dela mesmo? Tão linda. Gente, Natural, como que né? pode Quando faz ter bem uns natural. cílios longos assim, pretinho? E eu fiquei, né? Aí depois eu fui descobrir que existia extensão de cílios. Sim. Aí eu falei, eu quero descobrir esse negócio, né? Aí fui, fiz o curso. Eu fiquei, pra falar bem a verdade, assim, isso não é pra mim. Sério? Aham. Não foi amor à primeira vista? Foi e não foi. Hum. Porque eu tinha que trabalhar com as 2 mãos, Ah, com as pinças. sim. E aí eu falei, gente, Não vou ter essa habilidade. a coordenação motora Precisa precisa Sim. estar ali, né? Sim. E não é só aquele básico colar fiozinho Sim. que todo mundo imagina, né? Porque Porque pra isso nós qualquer é um colar faz, fiozinho, né? A gente Assim, ai. qualquer um faz. Não é só colar fiozinho. Assim como também na maquiagem, que todo mundo fala, é só passar um negocinho e tá Claro, pronto. né? Não, aí eu falei, gente... E eu tinha dificuldade pra enxergar. Aham. E aí que eu descobri que eu precisava de óculos pra perto. Uau! E aí, então as primeiras vezes, os meus primeiros cílios foram péssimos. Eu falava assim, gente, eu olhava pra aquilo e eu falava, não, Mas você fazia em pessoas? com a minha irmã, coitadinha da minha irmã. Coitadinha, era a cobaia. Alguém precisa ser, né? E aí, não sabe quando você, eu muito perfeccionista que sou, eu olhava e falava assim, não, gente, tem alguma coisa que não tá certo. Aí você tinha que esperar cair os cílios dela pra fazer de novo. Não, tem como remover, né? Tá. Você removia. Aí uma amiga deu a ideia de comprar aquelas lupas, sabe, que põe na cabeça. Sim, sim.
Ah, Foi Cara, aí que você percebeu que aquilo- tudo mudou a sua vida. Clareou. Clareou, aí eu falei, gente, aí o primeiro cílios que eu fiz com a lupa ficou Aham. maravilhoso. Uau, Aí eu que falei, legal. gente, para Olha. tudo, olha isso. Eu olhava o Olha. resultado nas fotos, né? Sim. Aí eu falava, ai, pronto. Mas você sabe que isso é interessante, que tem crianças que na escola não estão bem na escola e quando descobre é a falta do óculos e ela não sabe que é a falta do óculos. A mesma coisa foi Acontece com você. muito, é. acontece Sim, muito. literalmente clareou, assim, porque eu enxergava os cílios, mas eu não conseguia enxergar Você achava que era falta de habilidade na mão e não era. Não era você que era, não estava era, enxergando. vamos supor, você tem a Interessante. pálpebra e você tem os cílios. Sim. Então, eu não conseguia ver a distância entre a Uau. pálpebra e os cílios, aonde que eu tinha que colar. Aquilo era embaçado, né? Uhum. Aí, quando eu coloquei a lupa, clareou tudo. Eu falei, nossa, Uau. agora ficou Que fácil. legal. Olha Agora que ficou legal. muito fácil. Mas, dentro nesse meio todo, eu estava fazendo cursos de maquiagem, que eu também amei. A gente tá vendo que você está lindíssima. Obrigada. Fez uma automaquiagem, ficou Muito, perfeita. muito Ah, linda. obrigada. E uma coisa que eu gostei muito na época, porém, eu comecei a pôr na balança entre maquiagem, cílios, design de sobrancelha, micropigmentação. Eu comecei a colocar tudo na ponta do lápis. Sim. Custo, quantidade de clientes que posso fazer, quais os dias da semana. Eu comecei a avaliar para ver qual que encaixava mais na minha realidade, né? Você fez um estudo de caso, né? Fiz, literalmente. Fiz também a respeito das pessoas. Olha que Claro. interessante isso, É, né? muito. Para quem começa a empreender e não tem experiência, É. não importa a área, né? Não importa, você Mesmo que seja precisa pra ir leste pesquisar, extensão, você é precisa, verdade. porque, por exemplo, o que aconteceu comigo na maquiagem é muito gostoso, porque é uma transformação que dá na pessoa, que a pessoa olha pro espelho e ela fala, meu Deus, essa sou eu? Sim. Só que você precisa de um arsenal de maquiagem, de base, de pó, porque existem inúmeros tons de pele. E aí foi e pincéis, então, Ah, é. batom, enfim, Sim. né? Aí eu comecei, poxa vida, é um preço um pouquinho alto, né? Apesar de que a gente começa comprando do basiquinho e Sim, vai aumentando claro. e aumentando, né? Mas a gente nota que as coisas boas têm um preço um Sim, pouquinho sim, diferenciado, com certeza. né? Claro. E você quer sempre oferecer um serviço de excelência, né? Exato. Então, e outra, lá na minha cidade, em Maringá, no Paraná, é uma cidade relativamente grande, com, na época, uns 350 mil habitantes, hoje eu acredito que deve ter um pouco mais, mas a cultura de maquiagem lá é mais relacionada a finais de semana, Sim, a festas, festas, né? casamentos, então era uma coisa que eu não ia trabalhar no meu dia a dia, de segunda a E não sexta, poderia ou fazer segunda o a teu sábado. horário, né? É o horário que a cliente precisa. E Quando geralmente, você chegou aqui nos Estados Unidos, você viu essas americanas todas maquiadas. pois Dia é. e noite, noite e dia. Pois é, eu notava isso desde 2012, quando eu vinha. Desde as almofadinhas. Desde as almofadinhas, porque elas têm um cuidado com tudo, né? Com cabelo, Unha, com tudo, tudo. unha. Elas tentam ficar sempre impecáveis Impecáveis. todos os dias. Mas eu morava lá. Eu não morava aqui. Sim. Então claro. a gente tinha uma ideia de vir, mas assim, não sabia Ainda era quando, distante, é. não sabia, Sim. não tinha iniciado projeto de visto nem nada. Então eu precisava daquela realidade. E a mesma situação aconteceu com design de sobrancelha e micropigmentação. Pelo valor alto, pelo custo alto de fazer uma micropigmentação, eu imaginei, na época, que eu não teria público suficiente para isso. Eu não teria clientela suficiente, porque também, como era uma coisa que eu precisava começar e ter um início, assim, um tanto quanto rápido, não podia ficar esperando 3, 4, 5 anos, né, pra gente ter esse fluxo de caixa que agrada, né? Sim. Aí, e o que me encantou nos cílios foi, cílios não tem dia da semana.
cílios não tem horário. Qualquer dia é dia, né? Qualquer dia é Caiu, dia. a pessoa precisa refazer, retocar, ela vai fazer. Ela vai fazer.